Olá, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira. Voltamos aí na quinta-feira. O último episódio acabou saindo só na segunda, enfim, aquelas confusões todas, mas tá bom, saiu. Estamos já gravando esse nosso agora, quinta-feira. 10h21 da noite, 29 graus, João. 29 graus, 10h20 da noite. Tá muito quente por aí, João. Agora tá um pouquinho menos, mas amanhã, aqui onde eu moro, vai fazer 40 graus. Eu acho que é por aqui também. Eu vi, acho que 42 aqui. Vai ser quentinho amanhã, hein? Vai ser fresquinho. E também aquele calor acompanhado de poeira, né? Muito agradável. A onda de calor, a gente vai deixar pro Rafa explicar isso no próximo tópico. Ele pediu para ele gravar um áudio para explicar pra gente por que isso acontece, né? Aqui até caiu uma chuvinha hoje, que é normal dessas ondas de calor no fim delas, menos no verão. Mas é engraçado, a gente não falou essa semana passada, né? Justo na semana passada a gente pulou isso, mas a gente teve a gente teve enchentes no sul de Israel, que são umas chuvas que caíram muito fortes no sul, no deserto, e que fizeram aqueles rios secos voltarem até a água, né? Muitas vezes um turista desavisado ali acaba morrendo numa enchente dessas, porque está parado tirando foto no meio do deserto. De repente vem uma correnteza gigante, forte, arranca ele, o carro dele, tudo junto, e enfim. E é muito perigoso. E a Nuri, né, nossa companheira de Conexão Israel, mandou até um áudio comentando que ela mora ali num kibutz muito próximo a Eilat, né, no extremo sul do país, dizendo que tinha chovido muito lá na semana passada, né? E é muito curioso que só choveu lá, só choveu no lugar que menos chove do país, né? Aqui na minha região, que chove bastante comparado ao resto do país, caiu 3 gotinhas. E hoje também caiu uma meia dúzia de gotinhas, mas amanhã, enfim. Amanhã deve chover um pouquinho mais quando termina essa onda de calor. Na verdade, termina só depois de amanhã, né? Mas amanhã é o ápice. Inclusive, eu recebi recomendação do que não fazer, porque é realmente perigoso. O ar está muito contaminado, né? De poluição natural, e o calor é brabo. É brabo mesmo. Inclusive, ia ter uma atividade aí do colégio de uma das minhas filhas e foi cancelado também por conta desse calor extremo. Bom, mas é isso. Então, vou deixar aí para o Rafa comentar também, explicar para a gente melhor o porquê e como isso acontece. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos aí de coisas relacionadas à sociedade israelense essa semana. Bom, gente, começamos a semana com o podcast, com a notícia do falecimento do rabino Gershon Edelstein, que era lituana, e, enfim, deixou aí, morreu essa semana e como sempre, né, sempre que morre é um dos grandes rabinos aí dessas diferentes correntes, os enterros são gigantes, né, o centro do país, ali na região de Ramat Gan, Bnei Brak, ficam sempre parados quando o rabino vive em Jerusalém também para, enfim. Mais uma vez a gente teve uma cerimônia desse tipo no meio dessa confusão toda, né? Pois é, quem é o rabino Gershon Edelstein, né? Por que ele é tão importante? Mas você citou, né, que ele era um dos rabinos mais importantes da corrente lituana, né, do judaísmo ortodoxo, no caso, do judaísmo ortodoxo europeu, né, Ashkenazita. E o que isso significa? O judaísmo europeu ultra-ortodoxo, ele é dividido em duas correntes, digamos assim. Okay? A corrente é dos racídicos, que é um movimento surgido no fim do século XVIII, que é muito místico, né, e muito ligado às comunidades, e o rabino, especificamente, ele é uma figura, enfim, espiritualmente iluminada, né, que tem um papel de líder comunitário, de conselheiro, na verdade, ou mais de conselheiro, na verdade. Muitas comunidades racídicas, a palavra do rabino ela é como se fosse uma palavra divina, né, ele enfim, a expressão que se usa é tzadik, né, que é o justo. Então vamos consultar o tzadik. Enfim, e é uma corrente que surgiu num momento muito problemático da história judaica, primeiro de estudo, né, de apego ao misticismo para poder explicar o antissemitismo, os massacres. Então surgiram também falsos messias nessa época e nesse contexto surgiu o hasidismo, que é uma corrente que evoca a alegria enfim, a relação com Deus de uma maneira muito espiritual. E, em contrapartida ao hasidismo, um grupo se fechou mais no estudo e na intelectualidade, na erudição, né? E ao estudo do Talmud, principalmente. E aí eles, enfim, eles se concentravam, principalmente na Lituânia, né? O principal líder desse movimento era o Gaon de Vilna, né? O gênio de Vilna, que era um lugar que proporcionalmente não foi tão afetado pelo antissemitismo nessa época também e tal. E eles surgiram como a corrente dos mitnagdim, né? Dos opositores. Opositores ao quê?
a reforma que o Hassidismo estava realizando no judaísmo. E essa corrente que em Israel a gente chama de lituana, ela é a corrente, enfim, europeia da ultra-ortodoxia mais fechada no estudo, né? mais séria, menos mística, ainda que hoje em dia eles até têm uma proximidade com os racídicos, porque, na verdade, a união deles é contra o mundo não ortodoxo, né? Enfim, e enquanto os racídicos eles são muito fragmentados, porque cada comunidade tem o seu tzadik, e eles, enfim, obedecem à autoridade desse tzadik, que é espiritualmente mais elevado, o judaísmo lituano é um judaísmo mais ligado aos estudos, né? E o rabino mais importante é o rabino mais sábio, é o principal interpretador do Talmud, o maior conhecedor das leis, enfim. E a gente tinha aqui em Israel duas lideranças do judaísmo lituano, muito anciãs, né, no caso, que se destacaram nos últimos tempos. Um deles faleceu no ano passado, que era o Rabino Kanievski, que era ainda, acho que enfim, um sujeito que conseguiu ser um expoente até no mundo sefaradita, ou ortodoxo, né? E o Rabino Edelstein, né? Gershon Edelstein, que faleceu essa semana. O Rabino Kanievski morreu, se não me engano, aos 93 anos no ano passado, e o Rabino Edelstein faleceu esse ano, aos 100 anos. Quando eu digo que eles são veteranos, anciãos, enfim, no sentido radical da expressão, né? Viveram muitos anos, e, enfim, e influenciaram muito. Agora, o Rabino Kanievski, ele assumiu uma posição muito, enfim, popular, inclusive perante outras correntes. O enterro dele foi muito cheio também, enquanto o Rabino Edelstein ele foi um rabino mais ligado à corrente lituana propriamente. Obviamente que ao seu enterro compareceram pessoas em respeito a ele de outras correntes, mas ele foi um sujeito mais ligado à pureza da corrente lituana, digamos assim, né? Ele assumiu um papel de destaque quando ele se tornou chefe da principal academia rabínica da corrente lituana, e ele foi também, até morrer, ele era o presidente do Conselho de Sábios do partido Degel Torá, que é o partido do ramo lituano que compõe o Partido Judaísmo da Torá, né, que é o Yadut Torá em hebraico. Muitas vezes é traduzido ao português como Judaísmo Unido da Torá, mas esse unido aí enfim, uma daquelas invenções da tradução, né, que em inglês também aparece unido, que não faz o menor sentido, porque o nome em hebraico não tem nada a ver. Então, o Partido Judaísmo da Torá, que é o partido da ultra-ortodoxia ashkenazita, na verdade, é a união de dois partidos, o Agudat Israel, que é a união das comunidades racídicas, e o Degel Torá, que é o partido do judaísmo lituano. Enfim, e o Edelstein ele era do braço lituano que tinha mais envolvimento com a política. Okay? Por um lado, enfim, por outro lado, ele era um sujeito muito moderado, especificamente em suas relações com as instituições do Estado. Ele não criava polêmica, ele não era um político de enfrentamento. Ele era, enfim, o principal mentor do Moshe Gafni, que é o líder desse partido, né, do Degel Torá, que hoje é o presidente da Comissão de Finanças da Knesset. E agora que o Rabino Edelstein morreu, existe uma disputa para ver quem vai sucedê-lo, né? E essa disputa ela está entre três rabinos. E um deles tem 93 anos, que é o Rabino Dov Landu. Okay? Um deles tem 87 anos, que é o mais jovem, que é o Rabino Moshe Hillel Hirsch. Okay? E o outro é o Rabino Baruch Mordechai Ezrahi, que tem 94 anos. Ou seja, a gente vai ter uma liderança veterana aí, justamente porque, enfim, o judaísmo lituano, ele, na verdade, seus principais expoentes são pessoas que acumulam conhecimento, né? São sábios que acumulam conhecimento pelo estudo do Talmud. Então, os anciãos eles têm enfim, um destaque nessa linhagem. Né? E nessa brincadeira a gente tem dois rabinos que eles praticamente estão concorrendo em conjunto, né, para essa aprovação da maioria dos rabinos para essa liderança. E o terceiro rabino, que é o Rabino Dov Landu, ele concorre de maneira separada. Okay? Qual o problema do Rabino Dov Landu? Embora ele seja intelectualmente, né, e em relação aos conhecimentos e interpretação muito destacado, ele foi um dos rabinos que se opôs à criação do partido Degel Torá. Na época, o rabino-chefe do ramo lituano, enfim, que é o Rabino Shach, ele isolou todos os expoentes que não concordaram com a criação do partido Degel Torá. Então, ele foi uma das pessoas que foi isolada, que foi retornando nos últimos anos mais ao seu papel de destaque, quando o Rabino Kanievski também exerceu um papel de destaque ali. Apesar de que o mais próximo do Rabino Kanievski é o Rabino Moshe Hillel Hirsch, que também é uma jovem, enfim, que essa briga vai ser disputada até o final. Se o Rabino Landu vence, é uma vitória de um rabino
pouco mais avesso à política, né? Ele é contra guerras, ele é contra o movimento religioso se meter na política, ele acha que isso não é fundamental, okay? E ele também é muito pouco, enfim, adepto à relação entre as comunidades ultra-ortodoxas e o mundo secular. Okay? Ao contrário, por exemplo, do Rabino Hillel Hirsch, né, do Moshe Hillel Hirsch, que é um sujeito que veio dos Estados Unidos, seria o primeiro rabino importante, né, expoente da corrente lituana, egressa dos Estados Unidos, que ele tem um contato muito grande com o mundo secular, justamente pelo fato de ele não ter crescido em Israel, né? Enfim, fora de Israel, na verdade, o judaísmo ortodoxo ele acaba sendo obrigado a ter contato com a sociedade maior. E ele também estabelece contato e tenta ser sensível a, por exemplo, população ultra-ortodoxa que abandona a ortodoxia, né, que passa a ser secular. Ele é um caso raro nesse mundo de um rabino sensível a essas pessoas, que não se afasta dessas pessoas, enfim, e que tem um papel nessa comunicação. Okay? Por outro lado, ele é bastante entusiasta da política, do Partido da Torá, enfim. E a verdade é que os perfis eles acabam sendo diferentes, mas na prática é muito difícil que qualquer sucessor do Rabino Edelstein mude, enfim, alguma coisa. Agora, o mais curioso dessa situação da sua sucessão é que não existe um sucessor natural, né? Vai ter praticamente uma eleição, vai ter uma decisão conjunta de quem vai ser o sucessor dele e do Rabino Kanievski juntos, né? Isso é uma novidade. Ao enterro compareceram 250 mil pessoas, como o Marquinhos falou, as ruas de Bnei Brak foram fechadas para o transporte privado, né? Só o transporte público podia circular. Todas as estradas Bnei Brak estavam interrompidas, teve muito trânsito. Enfim, a gente tem fotos de pessoas sentadas em cima das passarelas, né? E compareceram as principais lideranças do mundo ultra-ortodoxo, especialmente do judaísmo lituano, enfim, que é uma coisa impressionante que o público ultra-ortodoxo mostra para a gente dia após dia. É como eles respeitam os seus expoentes, as suas lideranças, né, que eles chamam de gadolador, né, que os grandes da sua geração, né, gadoleador. E, enfim, e a gente tem muito que aprender com eles em relação a isso, né? Os grandes expoentes do mundo secular, ainda que possam reunir algumas milhares de pessoas em seus enterros, não chegam enfim, a nada perto do que a ortodoxia faz, né? Uma comoção muito grande, realmente pelo respeito que a comunidade tem por eles. Pô, meu irmão, os caras estão tentando dar um golpe judicial no país. A oposição, né? A gente está sempre comemorando aí quando chega 200 mil pessoas na rua nos finais de semana, nos sábados à noite, né? Os caras, pô, morreu o Rabino, 250 mil, malandro. Os caras botam 250 mil na rua. Se eles estivessem do nosso lado, no meio da semana, não ia passar a reforma não, hein? Imagina só. É isso. Estamos aí. Rabino leva a galera, vai às massas, né? Mas enfim, a questão que tem tudo que é a devoção, né? Eu acho que é uma coisa que leva a esse tipo de evento, né? Essa coisa enorme aí que, enfim, que a gente vê sempre que tem o falecimento de um rabino. Bom, é isso. E a nossa próxima notícia do bloco, que vai num sentido completamente oposto a tudo isso aí do rabinato, da ortodoxia. Hoje, na quinta-feira, aconteceu a parada do orgulho gay em Jerusalém, como acontece todo ano, cercada de muita tensão. É uma manifestação que ela é muito, enfim, ela é muito política, né? Completamente diferente da parada que tem em Tel Aviv, que enfim, uma grande festa, né? A de Jerusalém ela é realmente muito política. Foi quando tem 6 anos, né, que teve um assassinato, né, um ortodoxo, né? Um judeu ortodoxo, ele invadiu a passeata e esfaqueou uma menina chamada Shira. E ela morreu, o cara está preso até hoje, ele já tinha sido preso, na verdade, também, pelo mesmo motivo, por atacar. Acho que foi um casal homossexual, se eu não me engano, e ele tinha sido preso, foi solto, e aí no dia da passeata, lá 6 anos atrás, ele cometeu mais esse crime e matou essa menina. Enfim, é uma passeata, é uma manifestação que ela é sempre muito, muito tensa, né, João? A gente já tem sempre manifestações contra, inclusive, que eram organizadas aí pelo atual ministro da Ocupação, o Smotrich, e pelo também ministro da Polícia, né, o Itamar Ben-Gvir, que eles já eram aí os principais organizadores e participantes dessas manifestações contra a parada do orgulho LGBTQIA+, em Jerusalém. E, enfim, mais uma vez a gente tem uma passeata que era sempre fechada, né? Ela começa num parque chamado Gan Apamon, e você tem que entrar no parque, você passa por revista e depois você ganha uma pulseira
e depois você sai, tipo, né, as pessoas vão andando numa passeata, e pelas ruas, assim, tem sempre aqueles, como é que chama, aquelas grades, né, que a polícia bota para impedir que as pessoas que estão do lado de fora entrem. Então você tem que fazer todo o contorno da passeata até ir para um outro parque, que é o chamado Parque da Independência, o Ganassi Maúto, onde tem ali o palco, enfim, aí tem música e muda o tom, né, da manifestação. Mas aí, João, como é que foi a parada esse ano em Jerusalém, nessa quinta-feira, poucos dias depois da Marcha das Bandeiras? A gente comentou aí, né, há 2 semanas atrás, que, enfim, foi o dia de Jerusalém, né, que é sempre um dia de muita tensão também, mas é um dia de muita violência, uma manifestação muito violenta 2 semanas atrás, e hoje uma manifestação também muito tensa, mas, por outro lado, é para reafirmar direitos e o direito a amar. Só fazendo uma justiça, enfim, que vai parecer até estranho para os ouvintes, o Ben-Gvir, na verdade, ele não tem histórico de participação em manifestações contrárias à marcha Cara, LGBT, eu mas, vi que mas ele o partido dele, sim. Ele ele esteve realmente, hoje ele lá. foi a uma já, que ela foi inclusive uma que o Smotrich organizou, o Ben-Gvir era Ele, participante ele da. participou? Ah, ok. O que eu vi foi isso. Pode ser. Ele não Pode ser foi pode ser que eu, organizador. Ele não foi é, organizador. Ele foi participante. porque o Smotrich ele tem histórico nisso, o Ben-Gvir eu não sabia, né? O Ben-Gvir ele até diz, ó, você pode procurar aí, você não vai achar nada meu contra a comunidade LGBT, são meus irmãos, ele fala isso. Aí pergunta pra mim, mas você é a favor do casamento homossexual? Ele fala, não, casamento pra mim, eu sou um cara religioso, tem que ser Dat Moshe Israel, né? Tipo, enfim, que é a religião de Moshe, que Moshe recebeu de Deus. Mas, enfim, então o que ele está dizendo na casa é que é contra o casamento LGBT. Mas são os irmãos dele, né? Que ele não quer dar os direitos para os irmãos dele. Mas, enfim. Mas o Smotrich, sim, tem histórico. O Avi Maoz, que voltou a ser membro do governo e ganhou alguns milhões aí no orçamento do Estado também, incluindo o Maoz, principalmente, né? O principal movimento contrário ao direito LGBT vem do partido dele, do NOM, e do movimento Leava, que também estava presente aí com aquele asqueroso, né, enfim, que é o presidente do movimento, como é que chama ele? Benny Goldstein. Goldstein, esse Benny mesmo. Goldstein. Isso, ele estava ali presente, okay? O Ben-Gvir teve lá, né? Até porque, assim, a verdade é que a marcha LGBT em Jerusalém é um evento policial, né? Além de tudo que a marcha quer trazer, né? Que é o direito enfim, o fim do preconceito, e que as pessoas possam olhar para aquilo e achar e entender que aquilo é parte da normalidade, da vida comum, como qualquer outra relação também é comum, aqui, enfim, aqui eles estão mostrando também são, e que eles podem se manifestar da maneira como quiserem. Em Jerusalém também é um caso de polícia, porque as agressões são frequentes. A marcha, alguns anos atrás, ela chegou a ser levada para o estádio Teddy para não ter risco de agressão, e a adolescente Shira Banki foi assassinada. Acho que é mais que 6 anos, porque foi antes de eu sair de Shlihut, acho que isso foi em 2014 ou 2015, tem quase 10 anos. O pai dela, inclusive, estava presente na marcha hoje, como está presente todos os anos, né? E, enfim, então a polícia, assim, a segurança na marcha aí era impressionantemente grande. Eles prenderam suspeitos de incitação, prenderam gente com potencial de ataque à marcha, e teve manifestação contrária à marcha. O Ben-Gvir apareceu lá para dar reforço à polícia, né? E aí ele foi vaiado, as pessoas gritaram vergonha, vergonha, e ele foi lá dizer que estava lá, que a polícia está muito bem preparada para evitar outra morte, como foi outro assassinato, como foi o da Shira Banki, mas que também está lá para garantir, do mesmo jeito que as pessoas estão se manifestando enfim, a sua voz, que também então, é direito das pessoas que estão ali para se manifestar contrários à marcha do orgulho gay, também tem que ter o direito de se manifestar, né? Que, enfim, que é um absurdo, porque é você dar voz para as pessoas que estão dizendo que aquilo ali não é legítimo, né? Que as pessoas ali não têm o direito de ser quem são, né? E isso já é um absurdo maior ainda, que se permitir que essas pessoas se manifestem no dia da marcha do orgulho LGBT, né? E tinha um grupo, principalmente pessoas religiosas ali, 99%, dizendo que Deus é contra aquilo, Jerusalém não é Sodoma, né? Enfim, e esse era o tipo de cartaz que estavam mostrando ali. No fim das contas, até o Hamas criticou, dizendo que Israel profana
Jerusalém, que é uma cidade santa. Enfim, para você ver como estão próximos, né, esses grupos, né? Enfim, no fim das contas, a marcha aconteceu bem, com um recorde de participação histórico. Enfim, teve discurso do Yair Lapid, teve discurso do Benny Gantz, né? O Yair Lapid falou em nome das famílias, né? Que duas mães enfim, formam uma família, dois pais formam uma família, enfim, e várias outras formas, enfim, várias outras formações também são família. Acusou o Smotrich, o Ben-Gvir e o Avi Maoz de tramarem contra, enfim, o amor e a união da população israelense, as pessoas que quiserem estar juntas. O Benny Gantz discursou dizendo que tomara que a partir do próximo governo essa marcha ela perca o seu sentido extremamente político, porque isso vai entrar para a normalidade, porque não vai ter nenhum racista nem homofóbico no governo, enfim. E passou assim, sem caso de violência, porque a polícia realmente estava lá, né? A marcha aconteceu, e que bom que foi assim. Talvez essa tenha sido a marcha mais importante da história de Israel. Tudo bem. É sobre isso que está se falando aqui em Israel. E pode ser que as pessoas que estão dizendo isso tenham razão. É isso, sempre é importante fortalecer a marcha. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política interna essa semana. Bom, gente, a notícia desse bloco, na verdade, é sobre, enfim, a questão... Comentamos aí que na semana passada foi aprovado o orçamento, né? E sempre que tem discussão do orçamento, é uma discussão que ela beira também a questão, a divisão étnica, né? Que tem no país, quem deve receber mais orçamento. E a gente vê muitas vezes também como é feita a política de uma forma geral e a posição de cada grupo étnico, né? Dentro aqui da sociedade. E a gente sempre, durante o governo, né, lá do governo anterior, que o RAM, né, o partido do deputado Mansur Abbas, né, ele entrou para o governo, ele fazia parte da coalizão, ele não tinha ministério, não tinha nenhum cargo no governo, mas fazia parte da coalizão e ficou de receber aí 53 bilhões de shekel para que fosse investido na sociedade árabe. João, essa quantia aí ela é sempre utilizada de forma negativa, né, principalmente pelos atuais partidos da situação, falando vocês deram 53 bilhões para os árabes, né? Ou seja, deslegitimando a participação desse setor da sociedade israelense dentro da própria sociedade na divisão do orçamento, mas a gente nunca sabe o que realmente o RAM conseguiu receber, até porque foi um governo de 1 ano, um governo que não durou muito, a gente sabe que essas coisas acontecem quando acontecem, né? Essa distribuição, assim, ela acontece de forma muito lenta, até porque, né, é preciso você segurar, né, o seu aliado ali de alguma forma, e isso também é feito. Mas, enfim, quanto foi aí que o RAM recebeu dos 53 bilhões, cara? Pois essa, na verdade, é a mamadeira de piroca do governo israelense, né? Fazendo uma analogia aí enfim, a um caso brasileiro. Porque essa é uma fake do governo bizarra. Eles não falam que foi os árabes, eles falam que o governo anterior israelense deu 53 bilhões de shekel, que equivale a, sei lá, 15 bilhões de dólares para a Irmandade Muçulmana, né? E para apoiadores do terrorismo. Então, alegando que esse dinheiro foi dado para o Urano. Só que isso é uma mentira deslavada, ok? E chega a ser patético o que eles estão apontando. Por quê? Porque, primeiro, dentro dessa conta dos 53 bilhões, okay, tem 30 bilhões que foram destinados à redução da desigualdade social na sociedade não judaica, que isso inclui os árabes, os beduínos, né, que também são árabes, mas são outro grupo, os carcasianos, né, Cherkessim, não sei como é que traduz isso exatamente para português, que foi uma medida que começou no governo do Netanyahu. Desses 30 bilhões, 8 foram passados pelo governo anterior do Netanyahu, e o governo Bennett Lapid aprovou 22 bilhões até 2026. Okay? Então, essa foi a primeira parte. O governo atual, quando provou o orçamento, ele poderia ter cortado ou poderia ter reduzido isso. E eles aprovaram a continuidade disso. Para a gente ver como é mentira, e não só como é mentira, como eles fazem um uso cínico disso e eles fazem a mesma coisa. Né? Aí depois tem 3 bilhões que eram gastos de reduzir a criminalidade na sociedade árabe, né? que foi dado pelo governo Bennett Lapid, que também era do espaço de alguns anos, que também poderia ser cortado, mas não foi. E os últimos 20 bilhões eram gastos de transporte, né, de infraestrutura, de construção de ginásios, mas principalmente de transporte. O grosso disso era para ser destinado ao Ministério dos Transportes, para melhorar o acesso, né, aos vilarejos árabes e às cidades árabes
ao trem, às grandes estradas, enfim, e outras maneiras de transporte, que, no final das contas, não chegou a ser votada, né? Só 2 bilhões disso foram investidos, então essa parte ficou paralisada. Agora, todos esses 53 bilhões, na verdade, desses 53 bilhões, só 34 ou 35 foram, na verdade, até 2026 vão entrar em prática, né? Vão ser investidos de acordo com a previsão. Eles não foram dados para o URAM, para o partido URAM, não foram dados para ONGs, praticamente, alguma parte foi, mas muito pequena. A maior parte desse dinheiro foi distribuída para os ministérios, e os ministérios apresentaram programas para poder merecer esse investimento e poder exercer, enfim, poder exercer o uso desse orçamento para os fins que foram estabelecidos, né? Que é a diminuição da desigualdade social entre os árabes e os judeus, que é, enfim, a melhoria na infraestrutura do país e a diminuição do crime. Que aí, o diminuição do crime, o dinheiro foi para o Ministério do Bem-Vir, né? Não foi nada para a Irmandade Muçulmana. Então, essa é a grande mamadeira de piroca da cidade israelense, que, desculpa a expressão, agora você já deve estar acostumado a escutar, que é você acusar, enfim, que é o governo da extrema-direita, acusar o governo anterior de ter dado dinheiro para terroristas e para a Irmandade Muçulmana. Não passa de uma fake news gigantesca, cínica, violenta, que incita, e que, enfim, que não faz absolutamente nenhuma, não tem nenhuma relação com a realidade. Enfim, por que eu estou dizendo isso agora? Porque agora que o orçamento foi votado e parte desse orçamento destinado para esses mesmos fins foi confirmado pelo governo atual, está repercutindo nos meios de comunicação. E, enfim, agora o que resta a gente ver é se o governo vai deixar de usar essa retórica, vai abandonar enfim, essa acusação absurda, né? Ou se eles vão continuar divulgando essa fake news. Isso aqui vai ficar cada vez mais difícil de sustentarem isso. Enfim, eu queria comentar sobre isso agora. Até agora a gente não está vendo grandes resultados desse investimento, né? A violência na cidade árabe continua muito grande, o número de assassinatos esse ano já está batendo recordes, né? E a gente está no mês de junho. A desigualdade social continua alta, embora alguns projetos estejam realmente entrando em prática, mas não existe um acompanhamento do governo, existe um governo que incita contra os árabes, enfim, tudo isso é um problema. E a parte de infraestrutura também é fundamental para que a população árabe israelense ela possa estar integrada aos grandes centros urbanos, possam chegar aos seus lugares de trabalho de maneira mais fácil, né? Enfim, isso não acontece exatamente. Eu, por exemplo, seria beneficiado no lugar onde eu moro, que eu moro no Moshav, na Galileia, né? E eu estou rodeado por cidades e aldeias árabes aqui onde eu moro. Tem um ou outro kibbutz aqui, um ou outro Moshav. E a cidade de Carmiel, que são os centros judaicos aqui próximos da minha casa. Mas, enfim, os ônibus que eu pego para poder chegar até o trem, né, quando eu preciso pegar transporte público, que é uma desgraça aqui, eles são todos que ligam cidades árabes aos centros urbanos, que ligam cidades árabes a Haifa, a Acre, né, enfim, ou a Carmiel, e que, enfim, que são raros, que são escassos, que são problemáticos, que não estão conectados à hora do trem, que você pode ficar muito tempo esperando. E, por experiência, eu digo que 90% dos passageiros desses transportes são árabes, né? São pessoas que precisam do transporte para poder chegar aos seus lugares de trabalho. Enfim, e isso não está acontecendo, essa melhora não está acontecendo porque, enfim, a ministra dos transportes, por exemplo, Miri Regev, com o orçamento que tem, prefere ir para o Marrocos, gastar uma grana do ministério dela, fazer uma propaganda bizarra que ela foi até o Marrocos e apresentar como grande feito da viagem dela que os israelenses não vão precisar, com a carteira de motorista israelense, vão poder dirigir no Marrocos. Que grande feito do Ministério dos Transportes. Dá vontade de levantar e bater palma aqui. O que mais me impressiona, né, em toda essa questão dessa grana toda, né, como você colocou, né, gostei, né, falar da mamadeira de piroca, mas essa questão da mentira, eu acho que a principal questão é a criminalização da utilização do orçamento. É a criminalização desse setor da sociedade israelense, ou seja, começando com a mentira, né, de você estar dando aí não sei quantos bilhões, 15 bilhões de dólares, ou seja lá o que for, para a Irmandade Muçulmana, o que a gente sabe que é uma mentira, mas o simples fato de você estar investindo no setor árabe da sociedade israelense já é motivo para que esses partidos da direita e da extrema-direita eles, enfim, caiam em cima e tentem criminalizar, né? Falam assim, vocês estão dando dinheiro para os árabes, né? Enfim, os caras são parte ou não são parte da sociedade israelense? Eu acho que essa é a principal questão de toda essa discussão, que
me assusta muito. A gente sempre vê, né, na hora que tem discussão do orçamento, quanto vai dar para o setor árabe, quanto vai dar para os árabes, para os partidos árabes, e tem sempre essa criminalização, né, como se esse setor da sociedade não tivesse que receber nenhum investimento, e já recebe muito pouco, né? A gente, enfim, sabe disso, e era que os setores dentro do governo querem que não receba absolutamente nada, né? Que não só receba pouco, mas que, enfim, não receba de jeito nenhum. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito e relações externas de Israel. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre a Yeshivá de Homesh. Comentamos aí na semana passada, enfim, é aquela Yeshivá que foi construída em território, em propriedade privada palestina. Seus donos conseguiram provar a propriedade, isso ainda na década de 80. O Supremo Tribunal de Justiça de Israel, né, depois de um julgamento que durou anos, mandou o governo derrubar, né, o assentamento e a Yeshivá que estavam sendo construídos no local. Parte do assentamento foi derrubada, a Yeshivá não foi derrubada, e apesar da ordem judicial, nenhum governo de Israel, né, tanto os governos de Netanyahu quanto o último governo, que não foi Netanyahu, não cumpriram a ordem judicial, e como a gente comentou na semana passada, o ministro da Ocupação, Bezalel Smotrich, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, eles querem passar aí um projeto de lei para que permita a construção do assentamento em propriedade privada palestina. E o que a gente viu, né, João, foi que essa semana as obras começaram, os tratores já estavam ali correndo solto para, enfim, continuar a ampliação, né, começar a ampliação da Yeshivá de Homesh, apesar da ordem judicial para que a Yeshivá, para que o prédio que já existe no local, seja destruído. E aí, cara, será que o Supremo vai ser desrespeitado mais uma vez? Será que ele vai intervir? Como é que a gente vê isso aí? Eu acho que a única esperança de você manter um pingo de legalidade, né, enfim, do Estado Democrático de Direito de sobreviver é a intervenção da Suprema Corte de Israel, porque a adesão é totalmente legal, né, de você permitir, você dar uma canetada e permitir que uma propriedade privada palestina vire terra de ninguém, que você possa fazer o que você quiser, o que você bem entender ali. Agora, o que a gente está vendo essa semana é que o governo está jogando junto dos colonos. Agora, não é dos colonos que o governo colocou ali, é dos governos que forçaram a barra para entrar ali, né? Dos colonos radicais, dos piores colonos, daqueles que não obedecem à lei, daqueles que, enfim, que vão lá, estabelecem um posto de controle e força a barra para ele ser legalizado, que, enfim, e muitas vezes conseguem quando isso é feito em terra vazia, mas que normalmente não conseguem quando isso é feito em propriedade privada. E dessa vez até a propriedade privada eles estão conseguindo expropriar. Qual vai ser o limite depois dessa, né? Enfim, o que eles vão fazer? Vão construir uma yeshiva dentro de Ramallah e vão obrigar os habitantes de Ramallah a deixarem suas casas? Tipo, vão desapropriar a sede da autoridade palestina? Acho que, enfim, esse é o limite deles, né? O Shah não tem limite, na verdade. E você se deixa eles avançarem nesse ponto, amanhã você não vai ter controle absolutamente nenhum. Eles vão construir o que eles quiserem, onde eles quiserem, enfim, e depois que eles conseguirem colonizar todos os territórios, eles vão começar a fazer isso na casa das pessoas em Tel Aviv, em Haifa e onde seja. Enfim, isso é assustador. E é assustador que o governo colabora com esse tipo de coisa. É assustador que o governo faz isso, né? Foi um projeto de lei apresentado pelo ministro da Defesa com o ministro da Ocupação. Agora, o mais impressionante vamos supor, e na esperança de que a Suprema Corte intervenha, mande parar a construção. Mas aí, cara, e a decisão anterior, que é de derrubar o prédio que já existe no local? Vão derrubar ou não vão derrubar? E eu acho que, como tudo que a gente vem comentando, né, desde que começamos a comentar sobre o golpe judicial, né, que é só o início, né? Eu acho que hoje é um laboratório. Se eles conseguissem aprovar todo esse golpe que eles querem hoje, é ótimo, muito bom, é um excelente objetivo que eles conseguiram cumprir para eles, não, obviamente excelente. Mas por outro lado, é só um laboratório para o que tende, né? O que tende a acontecer na sociedade israelense. E eu acho que o que acontece hoje em Homesh é mais ou menos a mesma coisa, né? Mesmo que a justiça agora intervenha e fale, meu amigo, você está de brincadeira que tu vai colocar ali enfim, vai construir, né? Vai ampliar a yeshiva. Você não vai, para com isso agora. Mas, enfim, a gente já não, eles já colocaram um passo mais à frente que vai
tornar mais difícil ainda a derrubada do prédio que já existe e vai tornar mais fácil, no futuro, você retomar a construção desse espaço que eles começaram a construir agora. Enfim, eu acho que é só o início. Pode ser uma coisa que não vai acontecer no período próximo, mas em período médio, sem sombra de dúvida. Pode dizer até que eu estou fazendo bola de cristal, mas, enfim, mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer num período, no médio prazo. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre a Arábia Saudita. É isso aí, o nosso próximo país aí que Israel está tentando normalizar as relações. Realmente, se caso isso aconteça, vai ser um feito muito grande, né? Afinal de contas, relações cortadas nunca existiram. Aquelas relações ali extraoficiais, né? Sempre há. Mas, enfim, principalmente até porque hoje em dia há vários voos israelenses passando em território saudita, por cima do espaço aéreo saudita, com a permissão, obviamente. Então, a gente já vê aí uma relação um pouco menos turbulenta entre os dois países. E o governo Netanyahu quer muito, né, essa normalização das relações, porque seria um feito muito grande. Mas agora a Arábia Saudita, né, João, apresentou duas propostas, dois pedidos interessantes para normalizar a situação, a relação com Israel. E aí, que pedidos são esses, cara? São exigências, na verdade, né? E que são, enfim, isso a gente sabe pelos bastidores. Eles não fizeram isso de maneira pública, né? Mas, enfim, a Arábia Saudita, que é uma liderança, né, no mundo árabe, ao contrário dos outros países com os quais Israel assinou o acordo de normalização, enfim, nos acordos de Abraham em 2020, ela aparentemente está exigindo dos Estados Unidos um armamento pesado, okay? O direito a adquirir armamento pesado no nível de que Israel adquire, o que desagrada Israel, né? Porque faz com que Israel perca essa supremacia bélica que tem na região, pelo fato de ser o único país enfim, que pode adquirir armamentos de alta tecnologia norte-americanos, né? Por causa do acordo que o próprio governo israelense tem com o governo norte-americano. E a gente já comentou aqui isso antes, e parece que tem se confirmado, a Arábia Saudita está exigindo dos Estados Unidos o apoio financeiro e tecnológico para a construção de um reator nuclear usado para fins pacíficos no país. E isso acende uma luz amarela para Israel e para os Estados Unidos, né? Nenhum dos dois deseja que outro país no Oriente Médio tenha armas nucleares. Enfim, os Estados Unidos, apesar de serem aliados da Arábia Saudita, eles não desejam que a Arábia Saudita seja uma potência nuclear. Israel menos ainda, né? Israel hoje em dia nem é parceiro, e mesmo que venha a ser, é complicada essa situação. Israel às vezes evita que o Egito, por exemplo, compre submarinos de alta tecnologia da Alemanha, né? Porque que ia permitir que a Arábia Saudita tenha, enfim, armas nucleares, né? E parece que essa é a exigência da Arábia Saudita. Enfim, aí essa é uma questão, porque o governo Biden, ele coleciona fracassos na diplomacia, né? A saída do Afeganistão foi uma atrapalhada e um problema. Na Ucrânia, os Estados Unidos não conseguem avançar, não conseguem impedir a guerra e, enfim, não conseguem tomar uma posição que atrai nem sequer uma maioria, no ponto de vista internacional. Não conseguiram isolar a Rússia no sentido que eles queriam. Enfim, a posição do Biden internacional é bastante complicada e ele quer um sucesso, um êxito para chamar de dele, né? E essa é uma possibilidade, né? Ele encabeçar um acordo de paz, aí assim a gente pode falar em acordo de paz, porque Israel e a Arábia Saudita estão em estado de guerra formalmente desde 49, desde 48, enfim, seria um acordo entre a principal potência da Liga Árabe, né? E uma das principais lideranças do mundo islâmico, com Israel, né, por intermédio norte-americano. Seria realmente um feito e tanto para o governo Biden, e ele quer levar essa. Okay? E o Netanyahu também quer, com a popularidade dele em baixa, ele quer, enfim, mais um sucesso diplomático, como foram os acordos de Abraham, para mostrar que, enfim, que olha só, eu não preciso fazer paz com os palestinos para fazer paz com os países árabes, que foi o que ele sempre defendeu. E, enfim, ele também quer que a população pare de falar da reforma judicial, que a população pare de falar do alto custo de vida, que a população veja enfim, um feito, um sucesso do governo no ponto de vista da diplomacia, na qual ele também está colecionando problemas, inclusive com o próprio Estados Unidos, né? O Biden não convidou ele até hoje para visitar a Casa Branca, desde que ele foi eleito, falou que não ia convidar enquanto o governo tomasse essas atitudes. Com essa questão de Homs, o Biden reclamou publicamente, o governo Biden reclamou publicamente de Israel, dizendo que Israel estava descumprindo com um acordo feito com os americanos de não construir
enfim, né, na região de Homs, e, enfim, o governo Netanyahu cada vez mais distante do governo Biden, e, enfim, o Biden cancelou uma visita que ia ter aqui na região na semana que vem, e essa seria uma maneira do Netanyahu se reaproximar do governo norte-americano. Israel está longe de romper relações com os Estados Unidos, só para alguém cogitou essa situação. Não, isso está muito longe de acontecer. A relação entre os dois países é boa, o problema é que os governos eles não estão se entendendo muito bem. É o que era também se esperar depois que o Netanyahu se apegou tanto ao Trump, né, e deixou de lado, enfim, a neutralidade israelense, né, em relação à política partidária norte-americana. E a Arábia Saudita aparece aí como um fator que poderia aproximar os países. Só que o problema é que os Estados Unidos e Israel aparentemente concordaram que não podem atender as exigências sauditas. Então, eles estão agora se virando para fazer uma proposta substituta às exigências sauditas. E isso é questão de meses, isso não é uma questão de semanas. E uma fonte ligada ao Ministério do Exterior israelense disse ao Haaretz que é mais provável que Israel estabeleça relações com um país africano não tão importante nos próximos meses do que com a Arábia Saudita. Ou seja, essa situação com a Arábia Saudita vai demorar um pouquinho mais. E o receio qual é? É a janela de oportunidade se fechar. A gente viu há pouco tempo atrás a Arábia Saudita retomando as relações diplomáticas com o Irã, com intermediação da China, né? E agora, enfim, a gente está vendo essa possibilidade de sair, escorrer pelo ralo, e a janela de oportunidades pode ser que demore um pouco mais para abrir de novo, se é que ela vai abrir de novo, né? Ela pode continuar aberta também, a gente não sabe o que vai acontecer. Pois é, Netanyahu sequim para ter uma vitória como essa. Vamos ver se vem para frente. Bom, João, e a nossa próxima notícia do bloco, me surpreende, né? No momento que a gente na semana passada comentou que não houve, comentamos aí na questão do orçamento, que não houve aí nenhum aumento no orçamento militar do país, né? O que aí mostra, como comentamos, que possivelmente não, pelo menos, né? Até semana passada, o governo não estava pensando em fazer um ataque ao Irã. Só que essa semana a gente vê vídeos, né, apresentados aí das centrífugas de energia nuclear iranianas funcionando, e o Yoav Gallant, ministro da Defesa, ameaçou atacar o país. Fiquei confuso, cara. Ataca ou não ataca? De onde vem esse dinheiro aí? Quando os vídeos se tornam públicos, é sinal de que Israel está tentando aprovação popular para, enfim, uma postura mais agressiva, né? E Israel criticou a Agência de Energia Atômica, mostrando que o Irã já atingiu 60%, né, do enriquecimento do urânio, quando para a bomba atômica eles precisam de 90%, e ele já tem a tecnologia para chegar aos 90%. A única parte que o Irã ainda não possui é a transformação, né, dessas ogivas em ogivas bélicas, né, tipo, transformar isso em mísseis, por exemplo, e que isso pode demorar uns 2 anos, e que essa é a oportunidade que Israel tem de interromper isso. Agora, aparentemente, o governo não tá investindo no ataque ao Irã. Por que eu digo isso? Porque você precisa de um investimento na ordem dos bilhões de shekel, né? E é uma preparação que demora. O governo anterior autorizou esse investimento, mas o governo atual ele não aumentou o orçamento do Ministério da Defesa, dando a entender que não está preparando a Força Aérea Israelense para um ataque aos reatores nucleares iranianos. E isso a gente está dizendo plural. São reatores, sendo deles o mais importante deles o de Natanz. Enfim, Israel também sabe que os Estados Unidos está próximo de um acordo com o Irã, né, com o qual o governo Netanyahu não está de acordo, enfim, ele que é muito crítico a isso, acredita que o Irã dribla as exigências norte-americanas, enfim. E acho que essa posição agora, essa ameaça do Gallant, essa subida de tom, esses vídeos divulgados, são para, de alguma maneira, conseguir uma aprovação popular e talvez internacional para um possível ataque, ou pelo menos para tentar sabotar as negociações com o Irã agora e pressionar os Estados Unidos a restabelecer as sanções, né? Ou, na verdade, não restabelecer, porque elas estão aí para fortalecer, para aumentar as sanções. Enfim, a gente está vendo um momento de tensão com o Irã, que está repercutindo em vários lados, e com o Hezbollah, a gente falou na edição passada, né? Quem não escutou vai lá dar uma escutada. Está tensionada a fronteira com o Líbano, e essa tensão, na verdade, é uma tensão com o Irã, né? O Hezbollah ele é sustentado pelo Irã, o Irã é quem comanda externamente o Hezbollah. Enfim, e agora Israel
está cogitando partir para uma guerra direta com o Irã. Agora, eu acho difícil, se você não aumenta o orçamento da defesa, que você possa fazer um ataque aéreo ao Irã. A menos que você tenha uma estratégia de um ataque cyber, né, para ser feito, que realmente pode acontecer a qualquer momento. Mas acho que se Israel tivesse a possibilidade de fazer um ataque cyber ao reator nuclear iraniano, já teria feito. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para ouvirmos o comentário do camarada Henri Gauski, que vai falar aí sobre as relações entre Turquia e Israel. Fala, João. Fala, Marquinhos. Tudo bem? O comentário dessa semana não poderia ser diferente em função do maior acontecimento de toda a semana, evidentemente, que é a reeleição do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que foi oficialmente declarado vencedor nas eleições presidenciais e vai continuar no cargo por mais 5 anos. Vai ser o terceiro mandato do Erdogan em sequência. Ele recebeu 52% dos cerca de 52 milhões de votos no segundo turno, na disputa que teve mais de 85% de comparecimento do eleitorado às urnas. O derrotado Kemal Kılıçdaroğlu recebeu quase 48% dos votos. Desde 2014, quando o presidente passou a ser eleito por meio do voto direto na Turquia, essa foi a segunda vez que o Erdogan precisou enfrentar o segundo turno. Erdogan condenou, no discurso de vitória, a aliança do seu opositor, Kılıçdaroğlu, o candidato derrotado, a grupos favoráveis aos direitos dos homossexuais. Segundo o presidente da Turquia, esse é um foco de oposição a um dos valores principais das famílias do país. Isso lembra alguma coisa ao público brasileiro? Então, para além das questões ideológicas, a Turquia enfrenta uma gravíssima crise econômica, com alta de inflação, aumento do custo de vida, mas uma baixa artificial da taxa de juros por decisão do próprio presidente, o que é uma medida bastante popular, evidentemente, porque a alta de juros é algo que impacta no dia a dia das famílias, né, dos consumidores, dos cidadãos. E o Erdogan é um aliado de grupos islamistas conservadores que tem como base de suas políticas um fervoroso nacionalismo turco. Além dos índices de inflação, 44% ao ano, o país precisa enfrentar também um fluxo constante de refugiados sírios, por volta de 3,7 milhões de pessoas, segundo dados da ONU, que fugiram da guerra civil no país vizinho, na Síria. É interessante notar que essa vitória do Erdogan é também uma vitória de uma política personificada no próprio líder turco, chamada de neo-otomanismo, em lembrança ao Império Otomano, do qual a Turquia fazia parte, e que tem uma série de medidas que, obviamente, eles não buscam a reconstrução do Império Otomano, de tomar países e tudo mais, mas busca uma expansão da influência turca nos países que compunham o Império Otomano, no Oriente Médio principalmente, e a gente volta para trás no tempo, para 2010, quando a Turquia, sob a liderança de Erdogan, patrocinou uma flotilha, um conjunto de barcos saindo da Turquia que buscavam furar o bloqueio de Israel à faixa de Gaza. Isso teve uma grande comoção internacional, porque, evidentemente, no momento em que os barcos se aproximaram da faixa de Gaza, já sob águas territoriais israelenses, o exército de Israel se aproximou, invadiu os barcos, entrou em confronto com as pessoas que estavam dentro desses barcos. Muitas dessas pessoas já estavam preparadas para um confronto, armadas. Israel filmou tudo mais, recolheu as armas, mas foi um tremendo ganho de relações públicas, um ato de relações públicas do governo da Turquia, naquele momento, para tentar se afirmar como uma liderança no Oriente Médio árabe. E aí é um ponto interessante, porque a Turquia não é um país árabe, mas ela é um dos principais focos dessa intenção de potências, de antigos impérios não árabes de demonstrar poder no Oriente Médio. A Turquia é um exemplo importante e o Irã é outro exemplo importante. O Irã também não é um país árabe, mas também tem como foco de sua política internacional a tentativa de expansão no Oriente Médio, né? Na faixa de Gaza, na Síria, no Líbano, no Iêmen, no Iraque. São países nos quais o Irã está presente por meio de suas milícias que financia, por meio de grupos terroristas que também recebem armamento
do governo iraniano, de maneira mais ou menos aberta, por meio da aliança com o Hezbollah no sul do Líbano, também por meio da aliança com o Hamas na faixa de Gaza e, em maior caso, com a Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza, que é um grupo abertamente vinculado ao regime iraniano e armado e financiado por ele. Inclusive, a Jihad Islâmica Palestina tem sido o foco principal de confronto com Israel nos últimos tempos, inclusive nessa rodada de violência recente em maio, Israel teve lutas, combates diretamente contra a Jihad Islâmica, o Hamas, que na prática é o governo na faixa de Gaza, não se envolveu no assunto até então. Interessante também olhar, por outro lado, que há um permanente interesse de potências não árabes, mas muçulmanas, de se afirmar como liderança regional, como ator principal regional no Oriente Médio, representando os países árabes. Agora nós temos um fenômeno ainda mais novo, que é um ator regional nem muçulmano e nem árabe, que está construindo um novo eixo de poder no Oriente Médio, que é a Rússia. E a Rússia, ela se vincula tanto ao Irã quanto à Turquia, apesar de já ter ocorrido em diversas ocasiões problemas diretos entre Rússia e Turquia, inclusive quase com um enfrentamento militar direto, depois que a Turquia derrubou um caça russo que sobrevoou o território turco, enfim. Aparentemente, essas arestas foram aparadas, os assuntos resolvidos, as diferenças reduzidas, e esses países agora são aliados. E o que é interessante é esse novo eixo de construção de poder no Oriente Médio, formado basicamente por países não árabes: Irã, Turquia e Rússia, a maior potência, porque além de ser uma potência regional, é uma potência global. E interessante notar também que a Turquia, que agora faz parte desse eixo, ela flerta, né? A Turquia, volta e meia, ela mantém uma posição de variação permanente, de flertar com o Ocidente, mas também flertar com a Rússia, com o Irã. Ela tenta agora remendar laços com a própria Síria, de Bashar al-Assad, de quem tem sido inimiga desde o início da Guerra Civil, financiando grupos que lutam contra o próprio regime de Bashar al-Assad na Síria. Então, ela tenta manter um tráfego mais ou menos aberto com todos os atores regionais. É importante lembrar sempre que a Turquia é um membro da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, liderada pelos Estados Unidos. A Turquia, que se manteve durante anos afastada de Israel, também está numa tentativa de remendar laços com Israel, retomou o envio de um embaixador turco para Israel. As embaixadas foram novamente colocadas no patamar de cada uma delas ter um embaixador, não ter a importância delas reduzida, tanto em Israel quanto na Turquia. Então, a Turquia é um ator sempre muito interessante, e vamos ver como vai se comportar o país depois dessa nova eleição de Recep Tayyip Erdogan, um líder, sem a menor dúvida, fundamental no Oriente Médio, mas que a gente precisa sempre se manter distante de generalizações como resistência, etc., tentar não aplicar de maneira muito maniqueísta esses termos, que é importante lembrar. A gente viu durante a campanha à presidência na Turquia que ele zombou por diversas ocasiões do seu candidato, do seu opositor na corrida eleitoral, por ele se manter em aliança com grupos em defesa dos direitos dos homossexuais, né? Então, quando a gente fala em resistência no Brasil, a gente pensa numa série de atributos. Um deles, inclusive, é a luta pelos direitos das minorias, e, nesse caso, esses países desse eixo da chamada resistência contra o capitalismo, tudo isso em aspas, eles não têm nem luta pelos direitos homossexuais, muito pelo contrário, países que criminalizam os homossexuais, nem uma política de respeito às minorias. Basicamente, todos eles mantêm, de uma forma ou de outra, um discurso mais ou menos antissemita, a partir de teorias de conspiração envolvendo os judeus, de uma forma ou de outra também. Então, é importante fazer todas essas observações antes da gente cair na reprodução de lugares comuns. Bom, esse comentário ficou muito grande hoje, mas basicamente era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Um grande abraço para vocês. Valeu, mestre. Brigadão, e te esperamos na semana que vem com mais notícias aí da Arena Internacional aqui de Israel. Bom,
E agora, para o nosso próximo bloco, para ouvirmos o comentário do nosso queridíssimo Rafa Stern, que, como comentamos lá na abertura do podcast, vai explicar para a gente do que é e de onde vem, né, essas ondas de calor que estamos passando aí nos últimos dias. Manda aí, Rafa. Opa! Então, hoje a gente vai falar sobre essa onda de calor extrema que atacou Israel na sexta, né, na quinta, sexta e sábado mais ou menos, sendo o auge dela na sexta-feira. E foi um fenômeno realmente muito extremo, mas vamos contextualizar, né? Assim, Israel é, as- tem duas estações muito bem definidas e mais longas, né? Que é o inverno, que é frio e chove, e o verão, que é mais longo e é muito quente. E muito sem chover. Eu não diria muito seco, porque a atmosfera é úmida, mas não chove de jeito nenhum. E é bastante quente, e é a mais longa das estações. E tem a primavera e o outono são muito curtos em Israel. Às vezes tem cerca de um mês, um pouquinho mais. E são as estações de transição, que a gente chama. Então elas são caracterizadas por sistemas meteorológicos muito diferentes, com uma transição muito abrupta de um para o outro. Isso tem várias razões, tá? A presença do mar Mediterrâneo é muito importante para definir isso, né? E, enfim, várias outras questões, mas uma coisa muito característica desses períodos de transição são as ondas de calor. Tá? É muito raro ter uma onda de calor no próprio verão. O verão é quente de uma forma estável, mas é quente e relativamente com a atmosfera úmida, apesar de não chover. Ondas de calor com muito calor e condições secas na atmosfera são muito típicas da primavera e do outono, tá? No inverno pode ter alguma onda de calor, mas é muito raro também. Assim, né? Os árabes chamam essa onda de calor de Hamsin, em hebraico é chamada de Sharav, mas vários outros povos da região do Mediterrâneo também conhecem, convivem e dão nome para essa onda de calor. Por exemplo, na Espanha é o Siroco, né? Por exemplo, bom, Caetano Veloso e Maria Bethânia cantaram, né, sobre a poeira do deserto do Saara que cobre os automóveis de Roma, né? Então na Itália também tem e tudo mais. Então é muito típico, né? Agora, em Israel, isso acontece por vários motivos, assim, né? Pode ser é, o que leva a uma onda de calor, né? Então, assim, pode ser um sistema de alta pressão atmosférica que vai trazer um vento muito quente e seco do deserto, assim, né, da Síria, do Irã, do Iraque e tudo mais. Ou pode ser o início de um sistema de baixa pressão atmosférica que vai trazer aí o vento também lá do deserto do Saara e tal, que já é um outro sistema, tem outros motivos e outras características, tá? Dessa vez foi esse que trouxe o vento do norte da África e causou uma condição de calor muito extremo, tá? Temperaturas acima de 40 graus em boa parte do país, mas uma atmosfera muito seca. Isso foi a sorte, tá? Porque isso permite o corpo humano, de certa forma, aguentar ah, essas condições muito quentes, porque o suor acaba funcionando bem quando a atmosfera está seca. O suor do corpo humano acaba sendo muito eficiente em resfriar o corpo, tá? E manter o corpo vivo. Então a sensação térmica, apesar da temperatura ser maior do que 40 graus, a sensação térmica é bem menor do que 30 e poucos graus, cerca de 30 e poucos graus, tá? Assim que o corpo sobrevive. É que nem quem gosta de sauna, vai para uma sauna seca e uma sauna a vapor. Você consegue botar a temperatura da sauna seca lá pelos 70 graus, 60, 70 graus e ficar lá alguns minutos. Na sauna a vapor, você não consegue ficar. Você tem que regular a temperatura para ficar muito mais baixa e você não consegue ficar quase nada, tá? Porque a atmosfera úmida ela impede que o suor seja eficiente para resfriar o corpo humano. Se você tem uma condição de calor, tá, e muita umidade, o corpo humano, então essa sensação térmica, né, que a gente chama, passados 37 graus, o corpo humano cozinha por dentro, né? 37 graus é aquela temperatura média, assim, né, do corpo humano. Então,
A sorte de Israel é que o tempo é muito seco, essas ondas de calor tornam o tempo mais seco ainda, e o calor fica minimamente suportável. Agora, a gente está muito perto do dia em que essas ondas de calor vão criar uma condição que vai ser impossível estar do lado de fora, vai ser perigoso estar do lado de fora, as pessoas podem morrer simplesmente por estarem do lado de fora, tá? E a gente pode ter um lockdown de calor. Isso pode ser, assim, não tô falando para 2050, entendeu? Tô falando para assim, esse ano que vem, pode ser algo que vai acontecer muito, muito em breve, tá? E aí, claro, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de privilégio, podem ficar no ar-condicionado, no escritório, em casa. Tem pessoas que não, né? Trabalhadores de construção civil, por exemplo, ou da agricultura. Isso é um problema muito, muito grande, tá? A gente teve agora 3 anos seguidos de fenômeno La Niña no Oceano Pacífico, que, de certa forma, em escala global, deram uma atenuada nos problemas aí da mudança climática e do aquecimento global. Agora já acabou e um El Niño está se desenvolvendo já, e isso vai tornar tudo muito mais grave em relação a calor. Então, está previsto para esse ano e o próximo condições muito extremas em Israel e no mundo. Então, galera, vamos se cuidar, vamos mudar aí os nossos hábitos e escolhas para evitar uma tragédia, e quem estiver em Israel, beba muita água e se proteja. Valeu! Obrigadão, Rafa. E, enfim, eu gostaria que a gente pudesse ter uma coluna aí de meio ambiente toda semana para que o Rafa pudesse também participar com a gente. Vamos ver, de repente, isso é possível. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário de Nelson Burdi e o esporte. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João e para o Henry Galski, que acompanharam aí a partida histórica, seleção israelense de Israel na Copa do Mundo Sub-20 do futebol masculino, ganhou 3-2 do Brasil, jogo histórico, e agora vai para a semifinal na quinta-feira, esperando ou Uruguai ou Estados Unidos. Jogo importantíssimo aí, uma vitória histórica, fazendo história, Israel chegando até essa semifinal. Jogo importantíssimo, vai pegar ou Estados Unidos ou Uruguai. Lembrando também que na Liga Israelense de Basquete Masculino temos já a final, definição dos finalistas. Clássico de Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv vão se enfrentar em 2 partidas, 2 decisões que vão pegar fogo. Israel na Copa do Mundo Sub-20, Liga Israelense de Basquete Masculino, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv. É isso aí, um abraço. Valeu, Mestrão, brigadão pelo comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui. Queria só fazer uma menção aí aos nossos amigos Nelson, Henry e o Bernardo, né, que estão abrindo aí um novo site de notícias aqui de Israel, chamado Israel de Fato. E, enfim, eles estão criando esse site de notícias, né, um site, eles são todos jornalistas, então o comprometimento deles também é fazer notícias bem curtas, porque eles sabem que pessoas querem, enfim, rapidinho entender o que está acontecendo, e eles estão colocando isso. Então, quem tiver interesse, mais um site aí com informações de Israel em português. Israeldefato.com, .com. Pois é, e é interessante. Muita gente pergunta pra gente, primeiro que o Conexão tá fora do ar, né, que há um tempo já a gente teve um ataque hacker no Conexão, a gente até agora não conseguiu resolver o problema, vai conseguir, o material tá salvo, não se preocupem, mas o Conexão não se dedicou a fazer notícias diárias e curtas sobre Israel, né? E o Israel de Fato desses 3 camaradas nossos, que também são membros de Conexão Israel, sim se dedica e está recomendado, como diz Israel, Behom, né? Enfim, calorosamente recomendado, porque é realmente muito legal o site deles. É isso. Então é isso, João. Ficamos por aqui, nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso episódio 191. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.